minutos no Allianz Parque é muito tempo. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Quero começar esse vídeo aqui, primeiro de tudo, pedindo desculpa, porque eu desacreditei. Eu desacreditei desse time do Abel Ferreira em algum momento. Em algum momento eu falei, pô, não dá, é muito gol, é 3-0. A gente tomou um pau dos caras lá, vai tomar aqui, vai ser difícil. Não tem como, velho. O Abel Ferreira é simplesmente bravo. Já vou pedir desculpa, vocês veem que minha imagem tá mais próxima, tá meio bagunçada aqui, mas vocês entendem, né? A loucura que tá sendo essa noite aqui pra gente. E é isso, o Palmeiras classificado pra final da Libertadores, cara. Mais uma final do senhor Abel Ferreira, terceira final que ele chega até agora, não perdeu nenhuma. Espero que continue assim. A gente vai falar desse jogo absurdo que foi, que, mano do céu, hoje ninguém dorme, né? Bom que já é sexta-feira, ainda bem que o nosso jogo ficou pra quinta, já é sexta, a gente já vai direto. Palmeiras classificado pra final da Libertadores, eu vou falar do jogo e depois eu vou trazer os flamenguistas. Eu acho super viável ainda trazer os flamenguistas, já que a gente vai enfrentar eles em mais uma final. E começar falando aí do jogo, cara, que o Abel simplesmente fez uma escalação que eu acho que pouca gente estava imaginando antes do jogo. A gente até pensava em alguma coisa assim parecida, do Alan, obviamente, que a gente já vai ter que falar dele, de muita coisa ali. Mas do jeito que foi a escalação, realmente, eu acho que eu não tinha visto ninguém assim na prévia, um ou outro, mas realmente certinho assim, foi difícil ver. Mas no final das contas, foi exatamente o que fez o Palmeiras conseguir dominar o primeiro tempo do jeito que foi. Foram essas mudanças aí do Abel Ferreira. Pra quem não se lembra aí, né, acho que essa noite vai ser difícil esquecer, né? Mas Gomes, Murilo e Fux. E aí você tinha o Andrés Pereira e não tinha nenhum primeiro volante. Não tinha o Aníbal Moreno, não tinha o Emiliano Martinez. E aí essa função, obviamente, ficava ali pro Bruno Fux ou até mesmo para qualquer zagueiro que tivesse ali na contenção, às vezes pro Andrés Pereira. E aí ele abriu o Alan na direita. Ele abriu o Alan como Alan, né? O Alan como Alan. Mas fazendo uma função muito de ponta ali, e aí ele conseguiu povoar muito aquele lado do campo, ali lado direito, o nosso ficou muito forte, e lá do lado esquerdo o Piquerez com o Sousa, e aí tem mais essa, né, Piquerez e Sousa, Alan e Maurício, né, e aí Flaco Lopes e Vitor Roque ficou parecendo escalação de Master League, sabe? Que você precisa fazer gol, começa a jogar atacante. O Abel fez isso desde o começo. E aí, o que permite isso também são as características dos jogadores do elenco, né? Não dá pra você fazer isso com qualquer elenco. Talvez em outros elencos aí do Abel não desse pra ele fazer. Porque hoje ele tem o Bruno Fux, que faz essa função de primeiro volante também, o líbero quase ali, né? E tem o Andrés Pereira, que faz o primeiro, o segundo volante, às vezes até um camisa 10, com a maior facilidade do mundo. E isso aí tem muito a ver com as características. E o Alan, que, já jogou de tudo, toda a posição, né? Acho que se um dia o Abel precisar jogar ele de zagueiro, ele vai. O Alan, o que o passe do Alan valorizou hoje, meus amigos. O que o Palmeiras vai ganhar de grana com o Alan agora, viu? É óbvio, né? A gente tem que falar dele por aqui, mas já que a gente sabe que a base em algum momento é isso, né? Vender jogador. Você esquece que provavelmente o Alan vai ser vendido por um valor absurdo. Enfim, eu queria falar da formação porque pra mim é Abel Ferreira, mano. Desculpa, assim, eu sei, a gente critica o Abel, muita gente pega no pé, mas essa vitória é do Abel Ferreira. Essa vitória foi total do Abel Ferreira, né? Teve a emoção dele, depois eu vou colocar a imagem pra vocês aqui, a emoção dele no final do jogo, que foi marcante, assim, né? E mostra que ele realmente estava muito comprometido com a parada, assim, e, mano, não tem como, realmente foi uma vitória do técnico, foi uma vitória, né, da formação ali. Dito isso, né, não adianta nada ter uma formação também se os jogadores não se ajudam, né? Se os jogadores não fazem a função deles. E aí o Palmeiras começa muito bem já, pressionando ali, só que não saiu aquele gol no comecinho, né? Vou até coloquei uma notinha aqui, uma colinha aqui, pra ver a minutagem aqui, ó. O gol do Sousa sai aos 20 minutos. Você esperava que saísse ali aos 5, aos 10, né? Pela pressão, mas sai só aos 20. E aí você vai, o segundo agora sai, agora vai ficar uma pressão absurda. Não, o segundo sai aos 45 mais 5. Aquele gol com raiva mesmo, né? O gol do Fux foi aquele gol com raiva e muito legal ter sido no final do primeiro tempo. Eu acho que foi até melhor ter sido no final do primeiro tempo, porque você desce pro intervalo já com aquela vontade. E o gol do Sousa, jogada do Alan, né? Uma assistência muito boa ali do Alan, que tava já jogando muito bem, inclusive nessa posição, né? Que ele
corta pra dentro e cruza. E aí depois o gol do Fux, um cruzamento ali, o Vitor Roque escora pra dentro. E aí sai o gol do Fux. O Vitor Roque não tava acertando nada no primeiro tempo, né? Se tinha alguém com dificuldade no primeiro tempo, era o Vitor Roque, um pouquinho por ansiedade também, né? Ele sobra aquela bola sozinho lá, que ele poderia ter devolvido no Alan, ele não devolve, e aí ele chuta e e o zagueiro corta, né? Então o Vitor Roque não tava bem no jogo, mas aí ele dá essa assistência e aí ele volta pro jogo. E aí no segundo tempo, senhoras e senhores, ó, o gol do Veiga saiu aos 68. Né, então demorou um pouquinho, teve obviamente as alterações, entra o Rafael Veiga e o Abel, ele acertou até nas alterações, né? Ele coloca o Veiga e o Felipe Anderson no lugar do Sousa e do Maurício, né? Me corrija se estiver errado, mas eu acredito que foi isso mesmo, né? Porque na hora até vi bem isso, eu falei, pô, acertou nas trocas aí, que eu achei que o Maurício já tinha caído um pouquinho, o Sousa também já tá meio que manjado ali. E aí ele coloca os dois e os dois entrou bem. E aí o Veiga, mano, o Veiga entrou igual um torcedor mesmo, né? Correndo pra caramba, já entrou, já bateu uma falta de longe, que o goleiro já espalmou pro escanteio. E aí entrou muito bem, e aí uma jogadaça do Vitor Roque, né? O Vitor Roque foi muito inteligente, deixou o Veiga ali sozinho, e ali foi só empurrar, fez o gol, e ali já era muito... Eu já tava achando muito foda o Veiga fazer o terceiro gol. Já tava achando muito da hora. Por causa exatamente dele estar num ano tão difícil, ele entrar num jogo desse e decidir, tá ligado? Eu falei, mano, que da hora o gol do Veiga. E aí, filho, pra coroar aí também tem que tirar o chapéu pro Vitor Roque, viu, mano? Porque, deixa eu voltar aqui pros minutos, aos 82, é muito perto do final. E o pênalti sai do quê? Jogadaça do Alan. Meu Deus do céu. Mano, você tá maluco? O Alan foi um monstro hoje. Jogadaça do Alan, pênalti. E aí o Vitor Roque segura a bola ali um mó tempão, e aí ele chama o Veiga. Ele não fica segurando e espera o Veiga, não. Ele olha pro Veiga, dá até aquela piscadinha, dá aquela moral, o Veiga vai lá com uma frieza absurda, faz o gol 4-0, e aí você esquece. E aí é só festa. É o que a gente vai falar da final aqui, obviamente, mas como comemoração, alegria, né? Momento, vamos curtir esse momento, tá? A gente vai falar do final, óbvio, vou trazer os flamenguistas, que é legal demais isso também, a gente trazer outras visões aqui, mas vamos curtir esse momento também, tá? Porque é incrível o que o Palmeiras fez e que a gente falou, né, talvez a semana inteira. Só o Palmeiras, se tem um time que poderia virar esse jogo, era o Palmeiras. E foi o Palmeiras que virou esse jogo contra a LDU, tá? Então eu queria trazer minha análise aqui, minha humilde análise do jogo. E vamos agora pros flamenguistas, né, cara? Vamos ver o que eles acharam aí dessa virada aí do Palmeiras. E eu vou falar pra vocês, eu acho que muitos torcedores rivais estavam confiando mais que palmeirense, viu? Inclusive alguns amigos meus confiavam mais do que eu. Ó, paparazzo. E aconteceu o que eu previ, eu falei que o Palmeiras conseguiria reverter facilmente, que a gente brinca, zoa no primeiro momento, mas que o Palmeiras era muito mais time do que a LDU, que a LDU só joga na altitude. O Flamengo venceu a LDU, era para ter ganho uns 5-0 na fase de grupo, venceu por 2-0, empatou lá 0-0, mas a LDU realmente é uma equipe muito mais fraca que o Palmeiras. As duas melhores equipes do futebol brasileiro, talvez, né, vamos dizer assim, da América nos últimos anos, vão se enfrentar mais uma vez numa final. O Flamengo tem 3 finais, agora com essa que o Flamengo classificou, são 4 finais de Libertadores em 7 anos, e o Palmeiras chega à sua 3ª final de Libertadores em 7 anos. Um detalhe aqui, né, dessa final do dia 29 de novembro, a final aí que vai parar o futebol internacional, é que Flamengo e Palmeiras, um dos dois será o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E aí, qual a sua expectativa? Comenta aqui. Gostou? Prefere pegar o Palmeiras do que a LDU? Muita gente estava torcendo por uma revanche, Flamengo e Palmeiras. O que você acha disso? Prefere um adversário como o Palmeiras, que independente de o Flamengo tem aproveitamento melhor e tudo mais, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, ou você preferia ter pego um adversário mais fácil? Muita gente queria essa oportunidade de revanche, Flamengo e Palmeiras, até porque é um tira-teima. Tem um título sul-americano para o Flamengo, um título sul-americano para o Palmeiras. O Flamengo ganhou em 99, Palmeiras ganhou em 2021. Quem vence dessa vez? E aconteceu...
O paparazzo aí, tranquilo, né? Não for pegamos o Palmeiras, não dá, né? É difícil pra caramba. Mas é isso, uma noite horrível pro São Paulino também, né, cara? Porque, óbvio, tem outros tri aí, né? Tem o Grêmio e o Santos. O Grêmio, o Santos e o São Paulo, né? Que são os outros tri, além do Palmeiras e do Flamengo. É isso, né? Enfim, mas assim, o Grêmio e o Santos hoje nem cogitam muito Libertadores. O São Paulo tava no Libertadores, inclusive caiu pra LDU, poderia estar jogando hoje, né? Imagina se fosse contra o São Paulo, essa semi, que da hora. Mas enfim, e aí ele é um dos times aí tri que também sonha aí com o Tetra, mas agora não vai ter jeito. Vai ser o primeiro Tetra, vai ser agora. E assim, mano, eu falei pra minha esposa hoje. Ela falou, pô, eu queria que fosse a LDU pra não ter com certeza um tetra, com certeza vai ter um tetra porque os dois são tri. Eu falei, mas mano, na questão de tempo, é questão de tempo pro Palmeiras levar o tetra, pro Flamengo levar o tetra, pra ter outra final Flamengo e Palmeiras, é questão de tempo pros dois serem penta, sabe? É questão de tempo, cara. Hoje é a realidade do futebol brasileiro e sul-americano é essa. Eu vou deixar aqui o Flazoeiro, mas eu vou ter que congelar a imagem dele, porque ele filmou a TV de fundo e é bem embaçado deixar coisas da Conmebol, tá? Então vou deixar vocês com o áudio dele. E terminou agora em São Paulo. O Palmeiras vence a LDU por 4-0 e está na final da Libertadores. Com isso, Flamengo e Palmeiras, dia 29 de novembro, final da Libertadores. Quem for campeão vai ser o primeiro tetracampeão no Brasil. Aí eu vou dizer uma coisa, é hora de separar os homens dos meninos. E quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Não deve escolher adversário. Então, nós vamos pra cima, nós vamos jogar, nós vamos com vontade e vamos ganhar. Vamos jogar pra ganhar. É comportamento e maneira de jogar como campeão. Tem que fazer a nossa parte. E é isso. Adversário mais difícil, Palmeiras do que LDU, talvez seja. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e jogar pra ganhar. Vambora. Palmeiras e LDU. Terminou agora. LDU eliminada. Palmeiras está na final. Vambora. Ele já tá mais confiante, mas, mano, cada um tem que ter o seu... E é muito da hora o Tetra, o primeiro Tetra brasileiro, sair contra outro tri, né? Óbvio, quem perder vai ser horrível, mas assim, é da hora, porque vai ser assim, contra aquele adversário mesmo, direto nessa conta também. Ó, o Pilhado também filmou a TV no pênalti do Veiga. Mas enfim, vamos deixar o áudio aí que vocês já conhecem o Pilhadão. Só pra confirmar tudo que eu falei durante a semana. Vai, Veiga. Faz o 4-0 pro Palmeiras. Tá lá. Eu avisei. O Palmeiras é muito mais time que a LDU. Eu avisei. A LDU só joga na altitude. Time fraco. Time que não tem camisa nem elenco pra tirar um gigante como o atual Palmeiras da final. Esquece. Era nítido que o Palmeiras ia passar. Era nítido que o Palmeiras ia virar esse jogo. A LDU chegou a ter chance de fazer 4 lá. E sabe que fora da altitude é fraca. Que partida do Alan. Meu Deus do céu. Mais um cracaço que o Palmeiras faz em casa. E Rafael Veiga entrando para decidir. Tinha que ser essa a final da Libertadores. Os 2 melhores e maiores times da América do Sul hoje. Merecido, porque é um gigante. E a LDU, como eu avisei muitas vezes, é um timeco fora da altitude que não podia tirar um gigante como o Palmeiras da final. Simples assim. E agora é Flamengo e Palmeiras. É a reedição da final de 2021. E que jogaço que vai ser em Lima, no Peru. Jogão, final vai ser jogão. Eu só vou separar aqui, eu vou procurar um cara aqui que eu não procurei, tá? Pra ver o que ele comentou aqui. Mas, cara, é isso, assim. A LDU teve a oportunidade de fazer o 4º, talvez de fazer o 5º. Mas vocês sabem como que é, né? O Palmeiras, realmente, se você não consegue... até tomar cuidado, né, com a palavra que usa, mas aquele lance, né, de enfiar a faca e virar, né, não fez isso. Tô procurando a fala do Mauro, mas não fez uma fala de boa. Palmeiras vence, vai à final da Libertadores, mas deixa eu colocar pra vocês aqui a imagem, acho que ficou marcada, né, nesse jogo. Que é essa aqui, senhor Abel Ferreira, né? 5 anos, tá? O Abel completou ontem, né? Eu tô gravando que já virou o dia, mas no dia 30 aí, o Abel completou 5 anos, ele e a comissão dele, numa noite mágica.
falar o que do cara, mano? Sabe, num ano muito difícil, ano de formulação, o ano da galera duvidando dele, né? Pardal, o pessoal falando um monte de coisa. E óbvio, pô, já criticamos bastante o Abel Ferreira aqui, criticamos a postura, criticamos quando ele talvez fale mal da torcida, e normal, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas é um baita técnico, cara. O que ele fez hoje, assim, ele pode escrever outro livro, né? Espero que ele consiga escrever outro livro com mais um título da Libertadores, né? É difícil, mas espero que ele consiga. Mas essa noite aqui é um capítulo à parte, assim. O que ele fez realmente coisa de videogame, assim. Você tá perdendo o jogo, fala, vamos colocar todos os atacantes aqui e vendo o que dá. Só que ele fez isso com muito consciente, porque você via que o jogo tava muito na mão do Palmeiras. O Palmeiras controlou demais esse jogo. Uma vitória, assim, épica, uma vitória histórica, não tem como, passa pelo senhor Abel Ferreira, beleza? Depois eu vou voltar aqui, obviamente, com a coletiva dele, com as falas dele aí, muita coisa. Vai dar, a gente tem um mês inteiro agora pra falar de uma final de Libertadores gigantesca, senhoras e senhores, beleza? Deixa sua inscrição no canal, porque é muito importante, tá? Se inscreve aí, deixa seu like e é nóis, tamo junto.